Vamos falar hoje sobre o batismo com o fogo. E começa aqui o estudo que nós vamos ler, dizendo o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Logo após ser batizado nas águas e selado com o Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo mesmo para o deserto, onde foi tentado, mas em nada pecou. Depois dessas coisas, deu início ao seu batismo com fogo, que foi através da oposição, perseguições, injúrias, ameaças, discriminação que sofreu até a morte. Cada cristão precisa ter sempre em mente um facto. Em geral, todos os fatos ocorridos na vida do Mestre, no caso o Senhor Jesus, também acontecem na vida dos seus discípulos. E não se pode fugir disso. Afinal de contas, quem segue suas pisadas está sujeito a pisar nas mesmas pedras e espinhos. Você que libertou-se, batizou-se nas águas e foi batizado com o Espírito de Deus, não deve estranhar também o batismo de fogo, ou com fogo, que surgir, o mesmo pelo qual está a passar. Mantenha a sua paz, alegria e amor no seu íntimo, porque isso é sinal de que está no caminho certo, praticando a verdade, que o fará desfrutar de uma vida segura nesta terra e da vida eterna no porvir. Vamos só dar um pause aí para me explicar uma coisa. Deixa eu explicar algo para você. Aqui fala que esse batismo com fogo são as lutas, tribulações, perseguições, humilhações, etc. e tal. Por causa da nossa fé, da nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo, que aconteceu no batismo das águas, seguido do batismo com o Espírito Santo, porque desejamos e nos preparamos para isso. Ou seja, as lutas que vêm, as perseguições que vêm, é levantada pelo nosso adversário, que é Satanás, para tentar nos tirar desse caminho, para tentar nos desviar, para tentar recuperar a nossa alma. Todo o objetivo do diabo é uma coisa só: a alma. Ele quer que eu largue Jesus, que eu volte ao vômito, que eu largue a fé e volte à vida velha, para que ele recupere de volta o domínio da minha vida. Então toda essa luta, aflição, perseguição é por causa da minha entrega. É porque hoje eu não sirvo mais ao inferno, às trevas e nem muito menos a Satanás. Pois bem, toda essa luta, em toda ela, não importa qual, por parte de pai, mãe, família, seja dentro, seja fora, em toda ela, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Muito bem. Só que existem lutas, aflições, perseguições e problemas que não é resultado da minha aliança com Deus. Não é resultado de eu ter entregue a vida para Jesus e o ter aceitado como Salvador da minha alma. Existem problemas que eu criei. Existem situações que é resultado do pecado que eu cometo. Eu estou colhendo frutos maus daquilo que eu plantei de quê? De mal. Embora na igreja eu ainda vivo na mentira, e essa mentira vai me trazer o quê? Consequências. Estou na igreja, estou a enganar, isso vai me trazer o quê? Consequência. Sem falar das consequências dos meus atos, eu tenho que entender que eu não posso enganar o diabo. Se eu estou aqui dentro, que é o lugar da verdade, e vivendo na mentira, o diabo vai me poupar? Não, ele vai querer me humilhar. Ele vai pensar o seguinte: ela ouve a verdade e pratica o quê? A mentira. Nós lemos aqui numa reunião passada uma mensagem que diz: tribulação e angústia para o que vive a fazer o mal.
Então, há pessoas que estão passando por lutas hoje dentro da igreja, mas nada tem a ver com batismo de fogo. Nada tem a ver com ela estar sendo perseguida por causa da aliança dela com Deus. Ela está passando por lutas porque ela está colhendo o que ela está plantando de ruim. É a consequência do seu pecado. É a consequência de viver na desobediência. É a consequência de continuar sendo egoísta, orgulhosa, de não largar as más companhias, de confiar a vida a quem não deveria, de ser infiel a Deus e por conta disso o devorador está destruindo e etc e tal. Então você não pode confundir o batismo com o fogo, que é resultado de uma entrega verdadeira e sincera ao nosso Senhor Jesus, com colheitas de obras más e de pecados que eu venho cometendo. Não confunda a coisa com a outra. Não confunda, nem tem como você confundir. Porque quando você agrada a Deus, você sabe que tu não deve nada para quem? Para Satanás. Muito bem, continuando. Há um versículo que diz: amados, não estranheis o fogo ardente, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis, ou exultando. 1 Pedro 4,12. A pessoa tem que entender que para os que assumiram publicamente a fé no Senhor Jesus, é normal que venham as calúnias, perseguições por causa da sua fé. O que deve estranhar é se isso não acontecer, pois se assim for, se não acontecer perseguições, por ela assumir a fé, é porque na realidade não assumiu a fé publicamente. Tem sido um cristão o quê? Camaleão, que na igreja se parece com o filho de Deus e fora com os filhos de quem? Olha que interessante. Você conhece aquele bichinho, aquele animal, o camaleão, né? Se coloca na folha verde, ele fica verde. Se colocar num galho seco, ele fica da cor. Tem gente que é assim. Dentro da igreja é uma coisa. Ah, eu sou de Deus, sou de Jesus, bato palma, tenho tanto tempo de igreja, sou isso aqui. Lá fora, mente, engana, xinga, guarda mágoa, cobiça a mulher dos outros, adultéria, prostitui, pornografia. É tudo de errado. Sem falar que não assume a fé. Com vergonha de assumir sua fé em Jesus, que ela busca, ela esconde essa fé. E muitas vezes, ela até contraria Deus para agradar um incrédulo, um parente, um familiar. Quebra a aliança dela com Deus para desagradar alguém. Para agradar alguém. Por isso que no fundo ela não passa por uma perseguição por causa da fé, porque ela esconde a fé que ela tem. Ela nega. Mas lembra o que Jesus falou? Amém? Se você me negar diante do mundo, eu te negarei diante do Pai. Então você que anda negando sua fé, Jesus é misericórdia, mas ele vai negar aqueles que têm, infelizmente, aí fora, negado sua fé. Como? Quando o diabo quer que isso se curve e você se curva às propostas dele. Coisa que o fiel não. Vamos continuar. O fogo ardente que se fala não é o fogo do Espírito Santo, mas sim o quê? As tribulações que se vivem. Quem vive a fé em Deus é amado e ama-o, é provado pelo fogo das tribulações ou da tribulação e perseguição, também discriminação e humilhação, injustiças e tentação, que queima, Esses problemas vêm para trazer queima, é luta, você sente, Tem por objetivo o quê? Que queima e tem por objetivo purificar. Olha só, o batismo com fogo é o que separa o falso do verdadeiro, o sincero do quê? Do hipócrita, o racional, quer dizer, a pessoa que usa a cabeça, que pensa, que pratica, do emocional. Ele disse: não estranhei, disse o Senhor, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos. O batismo com fogo é para que seja provado. E eu pergunto, depois de provado, o que acontece? Se é provado,
é para que seja o quê? Recompensado, ascendendo a um nível quê? Ou seja, fazendo ela subir um nível maior. Deus permite que cresça para que ela possa confiar-lhe, ou para que ele possa confiar-lhe outras bênçãos, além do que você possa imaginar. Mas para isso, tem que ser batizado com fogo, porque senão você se corrompe. Por exemplo, tínhamos pessoas na igreja que depois de usarem a fé, foram abençoadas, mas não foram batizadas com o Espírito Santo. E quando foram provadas pelo fogo, corromperam-se, fugiram, negaram sua fé. O batismo com fogo é para o seu amadurecimento, para que cresça e se desenvolva como cristão, como filho de Deus. Ele diz: destinado a provar-vos, como se alguma coisa de extraordinária estivesse o quê? A acontecer. Vamos dar um pausa aí. Muito bem. Veja que há uma parte interessante que nós lemos aqui, né? Que é esse batismo com fogo separa, né? Ele separa o falso do verdadeiro. É isso? O sincero do hipócrita e o racional do emocional. Veja que Deus permite que certas lutas surjam, não é para que ele veja quem é a pessoa, mas para que a própria pessoa se enxergue. Porque às vezes a pessoa está tão cega, espiritualmente falando, que ela quer unir o puro com o impuro, o santo com o profano. Quando a Bíblia diz que ninguém serve a dois senhores, ela pensa que ela vai ficar dentro da igreja trabalhando com as armas do diabo e não vai lhe acontecer o quê? Ela quer sentar na mesa com Deus, tomando a Santa Ceia, mas quer sentar na mesa do diabo para fazer a vontade dele. E de repente a pessoa não se incomoda com isso. Ela não tem temor, ela não tem consciência que isso é um desrespeito a quem? A Deus. E ela está ali dentro da igreja, no sono da morte, dividida, até que vem uma luta, uma perseguição até contra a igreja, como aconteceu agora lá em Santo Tomé. Deus permitiu, porque ali fica claro o falso do ver, o racional do emotivo. Tem gente que é só emoção, tudo, eu amo Jesus, tudo é Jesus. Quando vem um problema, some. Igual os discípulos, quando não tinham o Espírito Santo. Então ali na hora da luta se vê quem é quem. E quem vê? A própria pessoa. Porque aquele que tem o Espírito Santo, o problema vem para derrubá-lo ou para fazer ele crescer? Para que ele cresça. É como fogo no ouro. Quanto mais queima, mais puro fica. Veja que hoje nós temos dentro da igreja membros, obreiros, pastores e bispos, homens e mulheres que têm moral para falar do Espírito de Deus, da vida com Deus, porque são pessoas que passaram pelo batismo com fogo, foram provadas, perseguidas, esposas que o marido chegou até elas e falou: escolhe, eu ou a igreja. Quer dizer, olha a colocação, a igreja, quando nós sabemos que a igreja somos nós não estamos aqui pela placa da igreja, e sim pela nossa alma. Mas quem faz a colocação não entende. E a pessoa se viu entre a cruz e olha para mim, entre a cruz e o punhal, a ponto de dizer o seguinte: olha, nem você nem a igreja, eu escolho Jesus. Agora, se você está querendo usar isso como pretexto para separar, a decisão é sua, não minha. Mas largar minha fé em Deus, eu não vou largar. Pessoas que no trabalho foram perseguidas e foram colocadas no canto da parede para fazer certas coisas que desagradavam a Deus,
E naquele momento elas falaram o seguinte: olha, se é para fazer isso, eu abro mão do trabalho, porque eu não vou jogar minha alma no inferno por conta de um trabalho ou por conta de uma necessidade. Eu não vou trocar o mais importante por uma coisa que lá na frente eu consiga até melhor. Então, elas provaram. Hoje são pessoas que passaram por lutas na família, lutas na saúde e permaneceram de pé, permaneceram. E elas hoje são exemplo. Elas têm um legado para ensinar para outro. São exemplos de pessoas que foram provadas e o quê? Aprovadas. Permaneceram, enfrentaram o inferno, passaram pelo vale da sombra e permaneceram, e mais fortes ainda, porque cada luta que elas passaram, cada dificuldade, elas se aproximavam mais de quem? A comunhão delas aumentava. Elas passaram a ter experiências com oração, experiências com a palavra, experiências com Deus. Hoje são pessoas que não conhecem Deus de quê? De ouvir falar. Elas conhecem Deus porque elas veem Deus na vida delas, através do livramento, através da providência. Não porque alguém orou por elas, porque elas permaneceram com Deus no momento mais difícil da vida delas. Quando todo mundo dizia: larga, desiste, ela falou, como falou Jó para a esposa endemoniada: tu fala como louco, o meu Redentor está vivo, ele vai se levantar em meu favor. Então, a luta vem para isso, para separar o falso do verdadeiro, o racional do emotivo, Por isso, não reclame das lutas, porque elas não vêm para te derrubar. Quando você está aliado com quem? Elas te vêm para fazer você crescer. Davi enfrentou Golias. O Golias não foi a derrota de Davi, foi a vitória dele. Faraó não foi a derrota do povo de Israel, foi a vitória deles, porque ele venceu. Davi venceu Golias e os inimigos de Israel ficaram para trás, no meio do Mar Vermelho. Vamos concluir. Aí aqui diz: não se espante, aterrorize e nem muito menos desanime. Você está a seguir os passos de Jesus. Ele também sentiu os espinhos e rochas. Terá que escalar e ultrapassá-las, mas nem por isso poderá desanimar e render-se, pois o que está dentro de nós é mais forte que qualquer oposição e armadilha do maligno. Por isso, mantenha os olhos no pastor. É isso? Em quem caiu? Em quem olhou para trás? Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus. Amém? Então não reclame das lutas. Se realmente você tem o Espírito de Deus dentro de você, essas lutas que você está a passar, tu vai vencer todas elas. E tu vai ser um exemplo de fé. Tu vai poder falar para qualquer pessoa que realmente você é uma pessoa que teve um encontro com Deus, porque tu teve experiências com Ele, real. Você não conhece Jesus porque te falaram, é porque você viveu experiências e venceu junto com Ele. Amém?